Olá, gente boa! Nós estamos no segundo encontro, no segundo passo do nosso discipulado continuado. Nós temos falado que o discipulado continuado é um conjunto de atividades cujo foco é o cumprimento da grande comissão. Se você lembra lá em Mateus 28, versículos 19 e 20, dá para observar o desejo de Jesus, o coração de Jesus em relação ao motivo de uma igreja existir. Precisamos ir, fazer discípulos de todas as nações, batizando essas pessoas, integrando essas pessoas na comunidade de fé, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E além disso, ensinando a guardar tudo aquilo que Jesus ordenou. Essa é a recomendação. E, além de ser um conjunto de atividade cujo foco é o cumprimento da grande comissão, também é um conjunto de atividades motivado pelo grande mandamento. Você deve lembrar que lá em Mateus 22, versículos 37 a 40, Jesus está respondendo a uma pessoa que lhe faz uma pergunta sobre o maior mandamento, e ele diz que o mandamento mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas com todo o nosso ser. E o segundo mandamento, semelhante a esse primeiro, é amar o próximo como a gente se ama. Ou seja, amar a Deus, amar o próximo e se amar. Eu preciso ter amor próprio e preciso ter amor ao próximo justamente por amor a Deus, porque essa é a prioridade dele. E precisamos lembrar que as pessoas que precisamos alcançar são aquelas que não frequentam igrejas evangélicas. Enfatizamos que o discipulado continuado até o presente momento é sustentado por 4 pilares: grupos pequenos, exortação mútua, mentoria continuada e prestação de contas. Dividido em 4 etapas: pescaria, integração, treinamento e diaconia. Constituído de 4 estratégias: oração intercessória, contato frequente, discipulado 1 a 1 e discipulado em grupo. E também esse discipulado continuado, esse conjunto de atividade, ele depende de 4 fatores críticos de sucesso. Amor pelas almas, certo? Porque sem amor fica difícil. Então, amor pelas almas. Cristãos comprometidos. Adoração contagiante. E igreja acolhedora. E o discipulado continuado também é construído com 4 ferramentas: pré-evangelismo, evangelismo, pós-evangelismo 1 e pós-evangelismo 2. Hoje pensaremos um pouco a respeito dos 4 pilares do discipulado continuado. E, nesse contexto, a gente vai falar sobre o discipulado continuado no tocante a grupos pequenos. Porque o discipulado continuado ele é sustentado, como falamos aqui, por 4 pilares: grupos pequenos, exortação mútua, mentoria continuada e prestação de contas. Quanto aos grupos pequenos, Atos capítulo 2, versículo 46, diz o seguinte: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Observamos aqui que os cristãos se reuniam nos templos, se reuniam no templo e se reuniam nas casas. Então eles se reuniam em
multidão, digamos assim, mas também se reunia em pequenos grupos. E nessas reuniões, eles partiam o pão, eles comiam juntos, eles participavam das refeições. E isso não por um ritual frio, mas com alegria. Era bom estarem juntos e com sinceridade de coração. Porque o cristianismo que hoje conhecemos como religião, ele não inicia como religião, ele inicia como um movimento, certo? Em pequenos grupos, a troca de informação pode ser dinâmica, flexível, mútua. No templo fica mais difícil isso acontecer. A troca de informação não é tão dinâmica assim, não é flexível, muitas vezes ela é padronizada, porque você está falando com muita gente ao mesmo tempo, certo? E também dificilmente vai ser mútua, porque se a cada palavra do pregador houver uma contra-resposta, que horas que vai acabar o culto? O problema não é a pessoa ter voz para debater com aquela pessoa que está ministrando a palavra. O problema é que se todo mundo fizer isso, que horas acaba? Certo? Então, a exortação ela pode ser mútua, fazendo com que um irmão aprenda ensinando e o outro ensine aprendendo. Geografia, laços de relacionamento, sexo e faixa etária são elementos importantíssimos para a formação de um grupo pequeno. Vamos considerar o elemento geografia. Preferencialmente alguém próximo. Seja próximo de casa, família, escola, trabalho, ruas, etc. Por exemplo, eu já trabalhei numa empresa que os funcionários tinham autorização para se reunirem para cântico, oração, leitura bíblica no horário do almoço. Então a gente almoçava rapidinho, em 30 minutos, e os outros 30 minutos a gente se reunia. Era tranquilo. Chegou um momento que começou a ter críticas, porque começaram a dizer que se era para ter reunião da gente, era para ter reunião de outros grupos religiosos. A questão é que a nossa reunião ela não demandava espaço amplo, ela não demandava instrumentos musicais, ela não incluía percussão, ela não incluía alguns elementos que poderia de repente descaracterizar o local de trabalho. Se as pessoas não soubessem que ali estávamos nos reunindo na hora do almoço, nem pareceria um culto na leitura de alguns, pelo menos do jeito que nós estávamos ali na nossa reunião. Eu também já participei de uma reunião, dessa vez não tinha cânticos, mas tinha leitura bíblica e oração, no horário de intervalo ou de tempo vago no meu ensino médio. A gente se reunia, alguns colegas, aí já tem uns 20 e tantos anos, a gente se reunia, leitura bíblica, compartilhava, batia um papo, orava um pelo outro, era muito bom. Mas chegou um momento também que foi levantada a bola de que se a gente podia fazer aquilo na hora do intervalo, outros grupos religiosos poderiam fazer suas cerimônias. Que, mais uma vez falando, a nossa era uma coisa bastante modesta. Se fosse um grupo de meninas contando piadas, se fosse um grupo de rapazes falando sobre garotas, quem olhasse não faria diferença, porque no nosso contexto parecia colegas que estavam se reunindo batendo papo. O diferencial é que as pessoas sabiam que nós estávamos conversando sobre as escrituras. Essa é a questão, certo? E por isso que a ideia, geográfica é muito importante. Se for alguém próximo da sua casa. Se for da sua família, gente que vai se reunir com frequência, porque às vezes as pessoas moram longe, mas elas se reúnem todo domingo na casa dos pais, alguma coisa do tipo. Eu fui vizinho de um casal que todo domingo todos os filhos iam com noras para a casa deles para comer uma refeição que a mãe preparava. Teve uma vez que até eu fui chamado para comer um peixe com coco. E então, preferencialmente alguém próximo. Casa, família, escola, trabalho, rua. Os seus colegas da sua rua, você pode chamar e de repente ali no portão, na calçada de casa, sem problema nenhum. Ou
toda quinta-feira, toda sexta-feira, toda segunda-feira, todo sábado, sei lá, determinado horário, você chama seus colegas ou chama seus vizinhos ou de repente casais da rua que são mais próximos de você e da sua esposa, de você e do seu marido, e aí uma reunião, um bate-papo, uma troca de ideia, uma leitura bíblica e conversar um pouquinho. Então há a possibilidade de se fazer algo desse tipo, sem problema nenhum, certo? Então geografia é um detalhe bastante importante para a formação de um grupo pequeno. Ao iniciar o grupo pequeno, deve-se considerar a proximidade entre os componentes ou a facilidade de locomoção, porque às vezes as pessoas elas não moram perto, às vezes é uma distância de 2, 3, 4, 5, 6 quilômetros, mas de carro, de moto, de bicicleta, rapidinho, já foi. Se não tem essa facilidade de locomoção, que seja de preferência vizinho, gente próxima da mesma rua, ou seja uma reunião na escola, no trabalho, na calçada de casa, alguma coisa mais ou menos aí, de forma que não tem aquela coisa de hoje não vai dar para fulano ir, amanhã não vai dar para Beltrano ir, porque mora longe, porque é distante, porque tem que pegar 2 ônibus. Então essas coisas têm que ser consideradas. Às vezes você anotou o nome de alguém que você quer alcançar, que você quer evangelizar, só que às vezes é alguém que mora a 80 quilômetros de onde você mora. Então você precisa considerar tudo isso para ser estratégico, certo? Bem, falamos sobre geografia. Um outro elemento importante é sexo e faixa etária. Que seja preferencialmente alguém do mesmo sexo e de idade próxima. Se você quer alcançar um grupo de pessoas, você quer discipular essas pessoas, que você não venha fazer nada e que traga algum tipo de inconveniente lá na frente, certo? Se você é um homem casado e você vai estar discipulando uma mulher casada sem a presença da sua esposa, sem a presença do marido dela, por mais que seja uma coisa super tranquila entre vocês dois, não é conveniente, certo? Então é importante observar isso. Se você é uma moça que tem namorado e você vai ficar se reunindo frequentemente, semanalmente, no espaço de 1 a 2 horas com um rapaz que não é o seu namorado, é namorado de outra moça, ou de repente não é nem seu namorado, nem tem namorada, tudo bem que pode não ter nada demais, mas não é conveniente, certo? Então é importante observar isso daí. Então por isso que de preferência, se puder ser alguém do mesmo sexo e idade próxima, fica mais fácil para fluir. Idade próxima por quê? Pela afinidade. Às vezes um cara de 40 anos pode ter o mesmo interesse de um cara de 20. Isso pode acontecer. Por exemplo, se de repente você está se reunindo com o pessoal da sua academia, você pode ter 30, o outro tem 17, o outro tem 45, mas vocês têm um encontro semanal frequente na academia. Vocês malham na mesma academia, vocês lutam artes marciais na mesma academia, são colegas da natação, ou seja, são pessoas que apesar da diferença de faixa etária, têm uma afinidade. Isso é muito importante, até para ter conexão, certo? É importante ter conexão. Então, como falamos aqui, sexo e faixa etária, preferencialmente alguém do mesmo sexo, de idade próxima. Se for apenas um discipulador, é muito prudente que o discípulo seja do mesmo sexo e que seja de uma faixa etária próxima. Se for um discipulado 1 a 1, se for apenas você discipulando alguém, você acompanhando alguém, você cuidando de alguém. De repente pode ser até alguém novo na igreja, que está frequentando os cultos recentemente. Aí imagina, você vai ficar ali, entende a situação? Pensa comigo. Suponhamos que de repente você é um homem casado, chefe de família, e aí você vai ministrar na casa de uma moça que ou é solteira, ou é viúva, ou é divorciada. É algo para você ficar tendo cuidado, porque isso pode trazer um pouco de problemas. E se não trouxer um problema de fato, pode trazer pelo menos na questão das suspeitas, e aí vai matar o trabalho, certo? Imagina você passar na rua e você ficar com fama de estar fazendo uma coisa que você não está fazendo, certo? Então é bom a gente ter esse tipo de cuidado.
deixa eu ver, se forem mais de 2, aí permite-se uma certa flexibilidade. Se é você e sua namorada, beleza, você e sua namorada vão lá e acompanhem aquele casal, acompanhem aquele rapaz, acompanhem aquela moça, certo? E se vocês são duas pessoas, né? Você e sua irmã, você e sua tia, você e sua mãe, ali acompanhando aquelas pessoas, é uma situação diferente, certo? Entretanto, ainda assim, sexo e faixa etária deve ser algo que deve, como é que eu posso dizer, receber a nossa atenção, merece a nossa atenção. Laços de relacionamento. Preferencialmente alguém da sua área de influência. Familiares, colegas de trabalho, da mesma escola ou faculdade, vizinhos. São pessoas com quem convivemos mais, são pessoas que a quem vemos mais, certo? Então isso facilita a frequência dos encontros, porque isso diminui muito aquelas desculpas, aquelas coisas, até porque ministrar a palavra, orientar alguém no caminho da fé, é semelhante a uma alimentação saudável. Então, nós temos uma propensão para as coisas que não agradam a Deus. Nós temos uma propensão para as coisas que não edificam, porque muitas vezes nós estamos tentando batalhar para construir uma vida melhor e uma história bonita, só que isso é sempre na disciplina, porque o que o nosso corpo quer é repouso e prazer. O problema é que se a gente ficar só de repouso e prazer, vai chegar uma hora que vai vir a dor, a aflição, a doença e, no caso da eternidade, uma eternidade sem Cristo. Por isso o desespero da igreja para alcançar as pessoas, porque nós não queremos que ninguém fique longe de Deus durante toda uma eternidade, certo? Bem, batendo na tecla, prefira pessoas do mesmo sexo, da mesma idade, do seu trabalho, da sua escola, próximas à sua casa, que tenham um contato frequente com você. Pense nisso, certo? E aí, dentro daquilo que nós comentamos no encontro passado, qual é o foco do discipulado continuado? Se você sabe, digita aí embaixo. Qual é o foco do discipulado continuado? A outra pergunta: o que deve motivar o cumprimento da grande comissão? Se você sabe, responda aí também, tá certo? E quem são as pessoas que precisamos alcançar pelo discipulado continuado? Se você lembra, anota aí também. Agora vamos à tarefa que você vai fazer na sua casa, ou quando você tiver tempo, antes do nosso terceiro encontro. Tarefas para casa. Continue se empenhando em cumprir as tarefas do encontro anterior. Mais uma vez, continue se empenhando em cumprir as tarefas do encontro anterior. E quais foram essas tarefas? Bem, vamos lá. Nós tínhamos falado na semana passada, no encontro passado, que era para você escrever uma relação de 10 pessoas, a sua família espiritual ampliada, as pessoas que você vai alcançar. Então, escrever uma relação de 10 pessoas. Por que é importante a tarefa? Porque você precisa estar pensando nas pessoas. Você precisa estar fazendo alguma coisa por elas. Você precisa tê-las em mente como: eu tenho que alcançá-las. Eu não tenho outra opção. É missão alcançar essas pessoas. Então, a tarefa que eu passei para você no encontro passado foi escrever uma relação de 10 pessoas. Você não tem como salvar 10 pessoas. Você não tem como converter 10 pessoas. Você não tem como mudar o coração de 10 pessoas. Mas olha, se você não tem disposição para pegar uma caneta, um papel e escrever 10 nomes de pessoas que você quer ver salvas, vou falar, hein? Vou falar, é preocupante isso aí, é preocupante.
Além da relação de 10 pessoas, orar por cada uma delas diariamente. Ou seja, mais uma vez, você não tem o poder de converter essas pessoas, de transportar essas pessoas do império das trevas para o reino do Filho amado de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não tem esse poder. Você não tem como fazer isso. Mas agora, separar 1 minuto para orar por essa pessoa, se são 10 pessoas da sua lista, 1 minuto por cada uma, são 10 minutos do seu dia de 24 horas. 10 minutos de um dia de 24 horas. Em 60 minutos, você vai tirar 10 minutos da sua hora para orar. Só isso. Das 24 horas, você vai ter 23 horas e 50 minutos para tudo na sua vida. E 10 minutos só para se dedicar à oração por essas pessoas. A terceira foi convidar 2 intercessores. Não convidar 2 pessoas para orar por você, isso você pode fazer, certo? Então, e memorizar a estrada romana, ou a estrada de Romanos, certo? Essas foram as atividades que eu passei para você. Se você cumpriu com essa responsabilidade, Deus com certeza vai fazer o que você não tem o poder de fazer. Mas com certeza não vai fazer o que você pode fazer, certo? Não estou dizendo que todo mundo vai ser salvo nesse mundo, mas você não sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Você não sabe quem vai entregar a vida a Cristo e quem não vai. Então seu papel é o quê? Jogar a isca para pescar o peixe. Você não sabe o que vai acontecer. Mas você pode escolher a isca, você pode pegar a vara, você pode jogar o anzol. Isso você pode fazer, certo? Seguindo, essa tarefa agora é que você dê um presente para uma das 10 pessoas da sua lista. Um presente. Pensa em alguma coisa. Um presente. Pensa. Uma lembrancinha, alguma coisa que essa pessoa olhe. Uau! Fulano pensou em mim. Uma coisa. E aí? Que tal? Um presente, certo? E a terceira tarefa. Ligar para pelo menos 3 visitantes. Alguém que já visitou o culto da sua igreja. Se você tem o WhatsApp dela, faz uma ligação, manda um vídeo, manda um áudio, manda uma mensagem. Oi, e aí, tudo bem? E se ela não responder, faz uma ligação, certo? Alguma coisa para pelo menos ela perceber que eu fiz falta para alguém. Ela pode até não querer vir para o culto. Ela pode até bloquear você porque ela acha que você vai ser chato. Mas pelo menos ela vai perceber o seguinte: eu tô aqui, tô jogado nesse pecado aqui, mas não é porque ninguém se importou comigo. Eu mesmo que rejeitei a oferta de salvação, certo? É bom pensar nisso. E 4, convide uma pessoa para os nossos cultos. Seja da sua lista, seja de fora da sua lista, convide pelo menos uma pessoa. Oi, seu fulano, vamos lá na minha igreja hoje? Oi, seu fulano, vamos lá no culto da minha igreja? Oi, dona fulana, e aí, tem culto na minha igreja hoje? Vem comigo? Bora, eu passo aqui que horas para buscar você? Legal? Entendeu? Certo? E memorizar os versículos com as frases da estrada romana, certo? E mais uma vez, nós vamos repetir aqui os textos da estrada romana, certo? Romanos 3:10. Ninguém é perfeito. Versículo diz o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos 3:23. Somos pecadores. Vamos ler? Portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:8. Cristo morreu por nós.
Assim diz o texto bíblico, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Legal? Seguindo. Romanos 6:23. É bom lembrar que a vida eterna é um presente. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Certo? Então é bom a gente se ligar nisso daí. Romanos 10, versículo 13. O que fazer para ser salvo? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, versículos 9 e 10. Como fazer isso, hein? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Exatamente. É isso aí. Então, nós estamos fechando por aqui. E eu fecho com a seguinte pergunta. Você está orando pelos 10 que você pretende alcançar? E se você não está orando, eu pergunto, você pretende alcançar? Até o próximo encontro.